Meus queridos, nós vamos dar início agora ao quarto bimestre. Lembrando que o assunto que nós vamos ver agora, ele está relacionado aos períodos compostos. Nós já vimos isso, inclusive já trabalhamos as orações subordinadas substantivas, e eu entendo e sei da dificuldade que é estudá-las, porque realmente elas são complexas. Então, antes de nós entrarmos no conteúdo, vamos relembrar um pouco do que nós já vimos até aqui. Tá? A gente já viu o período simples, a gente sabe que são aqueles formados por uma única oração, né? E existe um único verbo, então, no período, por isso que ele é chamado de simples. Nós temos o período composto, e aqui é aquele período em que a frase, a oração possui mais de um verbo, tá? E ou melhor, já que se trata de um período composto, o período composto ele divide-se em duas partes. Nós temos aí o período composto chamado por coordenação, que são aquelas orações independentes, ou seja, cada oração possui seu sentido próprio, seu sentido sozinho. Por exemplo, eu vou, volto, logo. Eu vou, uma oração, volto logo, outra oração. Não precisa de mais nada para entender nenhuma das duas, porque elas já possuem o seu sentido completo. A outra classificação, outro tipo, é o período composto por subordinação. E aqui sim eu tenho que ter um pouquinho mais de cuidado, como a gente já viu, são orações dependentes, elas não são independentes, elas são dependentes. Uma vai depender da outra para poder ter sentido, e normalmente a que depende da outra é a oração subordinada. É o caso da frase aqui, eu sei que vou te amar, que é uma frase de uma música, é um verso. Então quem sabe, sabe algo ou alguma coisa. Então se eu parar a frase em eu sei, não tem sentido, fica faltando algo. Então toda oração em vermelho, que vou te amar, é o complemento do verbo saber. Por isso que ela é oração subordinada, porque ela é dependente da primeira para poder ter sentido, tá certo? As orações subordinadas podem ser substantivas, nós já vimos, exerce a função própria de um substantivo, pode ser sujeito, predicativo, complemento nominal, tá? As adverbiais, elas exercem a função própria de um adjunto adverbial, esse é o nosso assunto de agora. E as adjetivas, que assume então, o que exerce então a função de um adjunto adnominal, são como se fosse característica, uma oração que apresenta uma certa informação característica à oração principal, tá bom? Então essas informações só para a gente rever. Nós ainda não estudamos as adverbiais, vamos estudar agora, e nós ainda não estudamos as adjetivas, nós vamos estudar depois, tá? Vamos entrar aqui. A oração subordinada adverbial e suas classificações. Vamos entender o conceito, então. A oração subordinada adverbial, gente, é aquela que, dentro de um período composto, equivale a um advérbio. As orações completas, quando a gente fala oração subordinada, a gente diz que é toda a oração, não é uma palavra só. As orações adverbiais sempre vão exercer, em relação à oração principal, a função sintática de adjunto adverbial. Ou seja, as orações vão atribuir alguma circunstância à oração principal, tá? Como a gente já aprendeu nos advérbios e locuções adverbiais, ok? Olha a dica. Para descobrirmos as classificações das orações subordinadas adverbiais, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que achar a conjunção subordinativa. Depois que nós acharmos essa conjunção, tá, presente na oração subordinada, aí a gente vai então classificá-la de acordo com a circunstância. São muitas classificações, mas em compensação torna-se mais fácil quando eu entendo a relação de sentido que a conjunção estabelece. Vamos lá, vamos continuar. Por serem adverbiais, elas vão expressar alguma circunstância ao verbo da oração principal, tá? E aí essas circunstâncias vão nos dar então as classificações, que podem ser podem ser temporais, causais, proporcionais, condicionais, consecutivas, finais, comparativas,
concessivas e conformativas. Eu sei que são muitas aqui, gente, são 9, mas ao longo do tempo você vai perceber que não são difíceis, basta apenas prestar atenção, tá? Então, algumas informações. Todas as orações subordinadas desenvolvidas serão introduzidas por conjunções chamadas subordinativas. A gente vai aproveitar o estudo e também já entender as orações reduzidas. Ok? Então, as conjunções aqui presentes, diferente das subordinadas substantivas, são chamadas de subordinativas. Nas substantivas, as conjunções são chamadas de integrantes. Aqui são subordinativas, tá? Vamos lá. Quando essas orações são reduzidas, essas conjunções subordinativas não existem. Elas deixam de existir na oração, tá? E o verbo da oração subordinada vai ser colocado em uma das formas nominais: infinitivo, particípio ou gerúndio. Você sabe que infinitivo são todos os verbos terminados em AR, particípio, todos os verbos terminados em ado ou ido, e gerúndio, todos os verbos terminados em NDO, tá? Outra informação: as classificações são as mesmas quando as orações são reduzidas, apenas acrescenta-se, ou nós acrescentaremos, a informação reduzida de, que pode ser de infinitivo, de gerúndio ou de particípio. Fiquem atentos nos exemplos, vocês vão notar melhor a diferença. Quando cheguei em casa, ele saiu. Ele saiu é a oração principal. Quando eu cheguei em casa, é a oração subordinada, gente. Perceba que há uma relação de tempo. Ele saiu quando? Uma relação temporal. Esse CS vai significar conjunção subordinativa, ok? Então, toda oração, ela traz à oração principal uma relação de sentido temporal. Então, como ela tem conjunção, ela é chamada de desenvolvida. Olha como ela fica reduzida. Ao chegar em casa, ele saiu. Ok? Ao chegar em casa, ele saiu. Então, a gente pegou agora, a gente tirou a conjunção, quando, e colocou o verbo chegar no infinitivo, e então transformamos a oração toda em uma oração subordinada adverbial, reduzida de infinitivo, e ela é reduzida porque não há presença de conjunção, ok? Na oração desenvolvida, a conjunção é obrigatória para que ela seja desenvolvida, tá? Então vamos lá, vamos para as classificações agora. A oração subordinada adverbial causal é aquela que apresenta ou que indica uma causa provocadora do processo existente, então, na oração principal. Há alguma coisa na oração principal que vai acarretar uma oração, uma causa. Então, preste atenção aqui. As principais conjunções são porque, visto que e como. Esse como da oração subordinada adverbial, gente, vai ser sempre colocado no início, tá? Nunca no meio, nunca no fim, sempre no início, ok? Então vamos lá. A sessão foi suspensa porque faltou energia. Você percebe que há uma causa, um motivo da suspensão da sessão. Então o porquê atribui uma relação de causa, ok? Então nós temos a oração principal, nós temos a conjunção e a oração subordinada adverbial que indica uma causa à oração principal, tá? Quando ela é reduzida, ela vai ficar desse jeito. A sessão foi suspensa ao faltar energia elétrica. A gente viu que para reduzir uma oração, nós tiramos a conjunção e colocamos o verbo da oração subordinada em uma forma nominal, que pode ser infinitivo, como esta, pode ser gerúndio ou pode ser o particípio. Então, a gente percebe que a relação de sentido é a mesma. Ao faltar energia, a sessão foi suspensa. Então, a sessão foi suspensa porque faltou energia. A oração subordinada continua sendo a mesma, só que agora ela é reduzida de infinitivo. Prestem atenção nas conjunções. É a partir das conjunções que você vai conseguir ter uma relação de sentido e então classificá-las, tá? Ok, vamos para a segunda. A oração subordinada adverbial consecutiva. Gente, a consecutiva é simplérrima. Ela vai ter ou dar à oração principal uma ideia de consequência, tá? Há algum ato ocorrido na oração principal. Preste atenção aqui. Falaram tão mal do filme que ele nem entrou em cartaz. Então significa dizer que a consequência
do falar mal foi que ele não foi colocado no cinema, não entrou em cartaz, tá? Então as principais conjunções, memorizem aí, são estas. Aliás, a principal é que, simplesmente o que. Só que antes, na oração principal, virão as seguintes palavras: tão, tal, tanto ou tamanho. Essas palavras sempre existirão na oração principal. Se você prestar atenção, falaram tão mal do filme que ele não entrou em cartaz. É a mesma coisa que dizer, fulano é tão feia que dói. Então a consequência da feiura é que dói, tá? Então nós temos aqui então a oração principal, a conjunção e a oração subordinada adverbial que indica uma consequência. A gente diz que ela é consecutiva. O menino fez a atividade de tal forma que tirou 10. Foi uma consequência do menino, ou seja, da atividade muito bem feita, não é? Foi de tal maneira, de tal forma que ele tirou um 10. Nós não temos aqui a oração reduzida, não é possível colocar essa oração em uma reduzida, tá? Então vamos lá. A oração subordinada adverbial condicional, ela vai dar uma ideia, vai trazer uma ideia à oração principal de condição. E as principais conjunções são estas: se, caso, desde que, contanto que e sem que. Nós utilizamos essas expressões o tempo inteiro, gente. Caso você venha à escola, traga um lanche, é uma condição. Traga um lanche se você vier para a escola. Olha o exemplo aqui. Deixe um recado. Se você não me encontrar em casa, deixe um recado, mas você só vai deixar o recado se você não encontrar. Porque se você o encontrar, não precisa deixar recado. Então, o deixar um recado, gente, só vai acontecer com a condição de que não o encontre em casa, tá? Deu para perceber, né, a ideia, a relação de sentido? A conjunção é o se, é a mais usado. Se, o desde que e o caso, tá? Oração principal, a oração subordinada adverbial condicional e o se, essa é a conjunção subordinativa destacada aí, ok? A vantagem das orações subordinadas adverbiais é que elas não são fixas, elas podem vir em qualquer posição da oração. A gente vai ver isso mais na frente. Em sua forma reduzida, essa oração acima vai ficar assim, ó. Não me encontrando em casa, deixe um recado. Perceba? Agora nós pegamos o verbo encontrar, tá? Lá na oração principal, na oração subordinada, e colocamos ele no infinitivo, ou melhor, no gerúndio. Então toda a oração foi transformada e foi reduzida, e ela é reduzida de gerúndio, tá? Não me encontrando em casa, deixe um recado. Você percebe que a conjunção também saiu, ela tem que sair nas reduzidas, tá bom? Vamos para a quarta. A oração subordinada adverbial concessiva. Gente, a concessiva estabelece uma relação de oposição, uma condição contrária ao processo, ou seja, à ideia que o verbo estabelece na oração principal. As principais conjunções são embora, ainda que, se bem que, conquanto e mesmo que. Então há uma ideia de oposição, gente, uma relação de ideia contrária a algo que foi dito na oração principal. Preste atenção. Vencemos o inimigo, embora ele fosse mais forte. A gente entende que se o inimigo é mais forte que eu não venceria, mas mesmo o inimigo sendo forte, nós o vencemos, tá certo? Então há uma relação de oposição, tá? Vencemos o inimigo, embora o inimigo fosse mais forte. A oração principal é vencemos o inimigo, a conjunção é embora, e a oração inteira é adverbial concessiva. Memorizem, concessiva dá a ideia de contrariedade, de oposição. Ela reduzida vai ficar assim, gente, ó. Mesmo sendo forte, vencemos o inimigo. O verbo que é fosse, no passado, né? Nós temos aqui então do verbo ser, e aí transformando isso ficou sendo no gerúndio. Então toda a oração em vermelho é uma oração subordinada, concessiva, e ela foi reduzida utilizando um verbo no gerúndio, ok? Então preste atenção nas conjunções,
E aí você consegue classificar cada oração de acordo com a relação de sentido. Oração subordinada adverbial conformativa. Aqui, gente, essa oração estabelece uma ideia de conformidade a um processo que foi feito na oração principal. É como assim, as coisas acontecem porque já haviam sido planejadas. Aconteceu exatamente como foi planejado. É basicamente isso. A principal ou as principais conjunções são conforme, como, e esse como ele pode vir no meio, tá? Ele nunca vem no início, porque se vier no início torna-se causal. Então, como, segundo e consoante. Observe a oração. Tudo ocorreu como estava, tudo ocorreu bem, como estava previsto. Então as coisas aconteceram exatamente como deveriam acontecer, uma conformidade, é uma adequação. Então tudo ocorreu bem como estava previsto. A oração principal é tudo ocorreu bem, a oração subordinada sempre vai começar na conjunção, e aí o como estabelece uma ideia de conformidade. Então toda oração é subordinada adverbial conformativa. Percebam que as orações adverbiais elas estabelecem circunstâncias, por isso que elas são adverbiais, tá? Então, em sua forma reduzida, ela fica desse jeito. Estando previsto, tudo ocorreu bem. Então, a gente pegou o verbo ali, ó, estava, e colocou, então, o verbo no gerúndio. E aí a gente transformou uma oração desenvolvida em uma oração reduzida. A classificação é a mesma, ela é uma oração subordinada adverbial conformativa, só que ela agora é reduzida de gerúndio. Você percebe que eu mudei a posição da oração principal também. Ok? Oração subordinada adverbial comparativa. E aqui é simples, gente. A ideia aqui, a relação de sentido vai ser uma relação de comparação. Certo? Eu comparo algo a alguma coisa. Então, as principais conjunções são como, que, seguido de mais ou menos, tá? Mais que, mais do que, ok? Preste atenção aqui. Recebeu a todos como um anfitrião. Recebeu a todos exatamente como faz um anfitrião. Então, há uma comparação aqui. O anfitrião é aquele dono da casa, né? É o dono da mansão. Então, as pessoas foram recebidas exatamente como um anfitrião faz. E aqui nós temos, então, uma comparação. Você percebe que não há verbo na oração subordinada porque o verbo está subentendido. Então, vai ficar assim se você colocar o verbo, mas é desnecessário. Recebeu a todos como um anfitrião recebe. Então, para evitar essa repetição do verbo, então você tira, ok? Então, a oração subordinada é como um anfitrião. Ela é comparativa porque está comparando como é que nós recebemos exatamente ou igual a um anfitrião. Preste atenção na frase. Ele late como um cachorro. Então, eu estou comparando a forma do rapaz falar como um cachorro. Então, é uma comparação aí, ok? Se nós reduzirmos isso, ou melhor, aqui não tem redução, tá? Não tenho como reduzir essa oração. Ele sempre foi menos inteligente do que você. Então há uma comparação. Está chamando o rapaz de burro, mas há uma comparação, certo? Oração principal, a conjunção integrante é menos do que, e a oração subordinada é comparativa, tá? Oração subordinada adverbial final. Gente, aqui indica um objetivo, uma finalidade, tá? A qual se destina o processo do verbo da oração principal, para o qual, né? Ou para a qual. Então é assim, gente, ó. Nós temos uma expressão, vamos colocar aqui. Os índios usaram as armas para que não invadissem suas terras. Então houve, então, uma finalidade dos índios usarem as armas. E a finalidade, o objetivo, era que as pessoas, né, não invadissem as suas terras. As principais conjunções aqui são para que, a fim de que e apenas o que também, ok? Então, perceba, nós temos aqui a oração principal e a conjunção é para que, tá? A oração subordinada adverbial final, porque ela dá essa finalidade
na oração principal, tá? Os índios usaram armas com um objetivo, e o objetivo era que não invadissem as suas terras. Em sua forma reduzida, o período composto acima vai ficar assim, ó. Os índios usaram as armas para não invadirem suas terras. E aí você pode perguntar, professor, mas invadirem? Exatamente, gente. Isso aqui é um infinitivo pessoal, já que o verbo acima está no plural, então a gente tem que colocar também no infinitivo pessoal, ok? Então, os índios usaram as armas para não invadirem suas terras. E aqui ficou uma oração subordinada reduzida, final, adverbial final, reduzida de infinitivo, infinitivo pessoal. A oração subordinada adverbial temporal, essa é muito simples, ela indica um tempo, a relação que ela estabelece, a oração principal, é uma relação de tempo. As principais conjunções são quando, enquanto, logo que, depois que, antes que e ainda o desde que aparece lá nas orações subordinadas adverbiais condicionais. Mas aqui a ideia é temporal. Todos fugiram para o abrigo quando soava o alarme. Todos fugiam quando soava o alarme. Então, eles só fugiam, olha o tempo, quando havia algo, quando estabelece uma relação, então, temporal. A oração é subordinada adverbial temporal, tá? Essa mesma oração, esse mesmo período transformado em reduzida, vai ficar assim, ó. Soando o alarme, todos fugiam para o abrigo. Soando é um verbo que está no gerúndio, e aí nós fizemos uma redução. Nós tiramos a conjunção subordinativa quando e colocamos o verbo da oração subordinada em uma das formas nominais que foi no gerúndio, certo? Vamos para a última então. Oração subordinada adverbial proporcional. E aqui estabelece, gente, uma ideia de processo sequencial, tá? Uma proporcionalidade a algo ou alguma coisa expressa pelo verbo da oração principal. As principais conjunções aqui, e torna-se simples, é a medida que, a proporção que, quanto mais, mais, quanto menos, menos, ou quanto mais, menos, não importa a ideia aí. A ideia aqui é que há uma proporcionalidade. Preste atenção, aumenta a tensão à medida que a esquadra se aproxima. Claro, se eu estou diante de uma guerra e eu tenho uma esquadra vindo até mim, é lógico que a tensão vai aumentar, não é? Então nós temos aqui a oração principal, a conjunção integrante, a medida que indica uma ideia proporcional, de proporcionalidade, e aí toda a oração é chamada de oração subordinada adverbial proporcional. Em sua forma reduzida, ela vai ficar desse jeito. Aumenta a tensão ao se aproximar a esquadra, tá? Então, perceba que a aproxima ali é verbo. Então a gente pegou o verbo e colocou então ele no infinitivo, tá certo? Infinitivo. Portanto, a gente diz que a oração inteira foi reduzida, é uma oração adverbial, subordinada adverbial, proporcional, e ela foi reduzida de infinitivo, tá? Uma observação. A oração subordinada adverbial, ela possui liberdade de colocação. Então ela fica onde quiser dentro de uma oração. Perceba, embora seja possível, é pouco provável uma terceira guerra. Então você tem ali, embora seja possível, é uma oração subordinada, embora indica concessão, ok? Mas veio no início. Olha essa mesma expressão no meio. Olha só, embora é pouco provável, embora seja possível uma terceira guerra mundial. Então agora a oração, a conjunção e a oração subordinada consecutiva, ela veio no meio. É pouco provável uma terceira guerra. Então, embora seja possível, vê lá no final agora. Perceba que a oração subordinada adverbial, ela pode ficar em qualquer lugar da frase, assim como os advérbios que nós já estudamos, tá? Então, a partir do que nós vimos então na aula, eu quero que você faça a questão número 1, a questão número 2, 3, 4 e 5, sempre observando as conjunções, tá? Ok? Então, um abraço
e até a próxima aula, se Deus quiser. Uma informação interessante. Todo exercício deve ser copiado no caderno, tá? Respondido e enviado para mim pelo e-mail.